Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de PA e na segunda aula de PA a gente vai focar na ideia de razão. Você já sabe o que é a razão da PA, não é? A razão da PA nós representamos pela letra R e você lembra da definição. Isso que está aqui é a definição por recorrência da PA. Sempre o sucessor de um termo é igual ao termo mais um número fixo. Esse número fixo a gente chama de razão da PA. O que eu quero que você faça é que você subtraia por AN ambos os membros e isole o R. Então, se você isolar o R, ele vai ficar sucessor menos o termo. Sucessor menos o termo. Então, vamos tentar encontrar algumas expressões matemáticas aqui para a razão? Por exemplo, uma das maneiras para você encontrar a razão de uma PA é fazer A2 menos A1. Claro, o segundo termo menos o primeiro termo vai dar a razão de uma PA. E se você fizer o terceiro menos o segundo? Claro, o terceiro menos o segundo também vai dar a razão de uma PA. É o que está dizendo aqui. A razão da PA é sempre um termo sucessor menos o termo qualquer. Por exemplo, A4 menos A3. Você pode pegar qualquer um, por exemplo, A76 menos A75 e assim por diante. É claro que eu coloquei os três pontinhos aqui para dizer, para representar qualquer termo sucessor menos um termo qualquer. Então, essa ideia que está aqui de você encontrar a razão, você consegue resolver um monte de exercício, um monte de problema só com isso, só com esse slide aqui, usando a ideia de razão de PA. Eu vou mostrar para você. Antes, tem aqui, eu escrevi para você deixar bem claro e anotar aí também, a razão da PA é um termo qualquer menos o seu antecessor. A razão da PA é um termo qualquer menos o seu antecessor. Então, um termo qualquer seria o A2 menos o seu antecessor, que é o A1. Um termo qualquer seria o A3 menos o seu antecessor, que seria o A2. E assim por diante, ok? Essa seria a maneira mais simples de ditar aquilo que está no slide ali. Bom, vamos resolver o primeiro exercício para você ver como que dá para aplicar aquele slide. Vamos lá. Calcule a razão dessa PA que está aqui. Bom, vamos encontrar a razão dessa PA. Bom, eu tenho três pontinhos aqui, então quer dizer que tem elementos para trás aqui. Aí eu tenho 66 menos x, isso aqui é um termo da PA. Aí eu tenho 52, isso aqui é outro termo da PA. Tem mais elementos aqui no meio, que eu não sei quantos são, também não sei quais são. Existe um outro termo da PA aqui, que é 4x mais 2, e um outro termo que é x. E mais termos para a direita. Então, quer dizer, eu não tenho ideia quantos termos tem essa PA. A única coisa que eu sei são que existem esses quatro termos aqui e que esses dois termos são consecutivos. Você entende a palavra consecutivos? Quer dizer, um está depois do outro. E esses dois termos também são consecutivos. Quer dizer, um está depois do outro. Então, eu posso tentar usar a ideia de razão. O que acontece se eu fizer essa conta aqui? 52 menos 66 menos x. Diga para mim o que eu estou calculando se eu fizer essa conta. 52 menos 66 menos x, eu estou calculando a razão da PA. Você concorda que isso aqui é exatamente a razão da PA? É um termo menos o seu antecessor. Ah, entendi. É o que estava no slide anterior. E aqui é a mesma coisa. Eu vou clicar e vai aparecer também a razão da PA. Olha só.
um termo, que é o x, menos o seu antecessor. O seu antecessor é 4x mais 2. Isso aqui também é a razão da PA. Pronto, eu vou apertar e vai aparecer o sinal de igual aqui. A razão tem que ser igual à razão, concorda? Porque a razão da PA é sempre o mesmo número, independente quando você calcula, quer dizer, independente se você calcula aqui ou se você calcula aqui, a razão tem que ser a mesma. Então, fazendo a razão 52 menos 66 menos x, tem que ser a mesma coisa que x menos 4x mais 2. E dessa forma a gente vai encontrar o x. Então eu vou apagar esse rabisco que eu fiz aqui e agora a gente pode encontrar o valor de x. Uma das coisas que você sempre confunde nesse tipo de problema é que você esquece de pôr o parênteses, tá? Não esqueça de pôr o parênteses aqui. Se você esquecer do parênteses, você vai subtrair os elementos errados aqui. Se você esquecer do parênteses, você vai fazer apenas menos 66. E aqui também vai fazer só menos 4x. Então, muita atenção, não esqueça de pôr o parênteses. Vamos lá. Então, esse menos vai fazer distributiva, vai ficar 52 menos 66, e depois menos com menos vai ficar mais x. Então, 52 menos 66 dá menos 14, menos com menos fica mais x. No segundo membro, também tem que ter distributiva. É por isso que você não pode esquecer do parênteses. X menos 4x vai dar menos 3x. E não esqueça de fazer a regrinha de sinal. Menos vezes mais dá menos. Então, menos 2 no segundo membro. Esse menos 3x vai ser somado em ambos os membros. Então, mais x com mais 3x, porque esse menos 3x vai aparecer somando no primeiro membro. Mais x com mais 3x vai dar mais 4x. 4x no primeiro membro. E esse 14, esse menos 14 que está aqui, vai aparecer somando lá no segundo membro. Então, fica menos 2 mais 14. Menos 2 mais 14 fica 12. E dessa forma, nós encontramos x igual a 3. Ok, não é essa a resposta, ok? Eu quero que você entenda muito bem o que nós fizemos. Nós fizemos razão igual a razão. Mas isso não resolve o problema. Nós encontramos o valor de x e nós queremos encontrar a razão da PA. Agora sim a gente vai pegar esse x que nós encontramos, eu vou apagar tudo que eu rabisquei aqui, e aí sim, voltando agora esse x lá na sequência, então eu vou trocar o x por 3, troco o x por 3 e troco o x por 3. E aí sim, 66 menos 3 vai dar 63, aqui fica 52. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14, e o 3 mantém aqui. Então, essa é a sequência, essa é a progressão aritmética. Repare que eu não sei quantos termos tem aqui, né? Eu não tenho ideia quantos termos tem aqui no meio. Também não sei quantos tem para cá, também não sei quantos tem para cá. A gente até poderia tentar calcular quantos termos tem aqui no meio, mas não é isso que o exercício está pedindo. Ele pediu a razão. Agora é fácil de calcular, né? Para encontrar a razão, é só descobrir quanto que nós somamos aqui. Do 14 para chegar no 3, nós somamos menos 11. Você concorda? 14 menos 11 dá 3. E é claro que tem que ser a mesma coisa para cá também. 63 menos 11 tem que dar 52. É claro que essa resposta, essa razão, tem que valer também para esses dois números. Se não desse certo, se não valesse, a nossa conta estaria errada, não é? Eu tenho mais um exercício para fazer com você. Vamos lá.
Deixa eu apagar aqui antes o nosso próximo exercício. Primeiro eu vou apagar o rabisco. O próximo exercício é esse aqui. Quando eu tenho 3 números em PA, eu posso representar dessa forma aqui, ó. X, x mais r e x mais 2r. Eu vou colocar as vírgulas e eu quero que você concorde comigo que esses 3 números estão em PA. Você concorda? Não importa qual é o valor de r, x mais r e x mais 2r sempre vão ser 3 números em PA. Eu poderia fazer assim também. Pegar o x, subtrair uma razão e subtrair outra razão. É a mesma coisa. São maneiras equivalentes. Eu vou colocar as vírgulas ali e dessa forma eu tenho então 3 números em PA também. Então, este primeiro modo e este segundo modo são duas maneiras equivalentes de escrever 3 números em PA. Só que essas duas maneiras não são as melhores maneiras de escrever. Existe um modo que é o modo mais prático, é o que mais funciona nos exercícios. E é assim que eu quero que você escreva. Repare que no primeiro modo aqui, é o que nós começamos com o x, no segundo modo nós terminamos com o x. Nenhum deles, os dois estão corretos, mas nenhum deles é o mais legal, é o mais interessante. O que mais funciona nos exercícios é quando você começa com o x no meio. Então você coloca o x no meio, você vai subtrair uma razão e vai somar uma razão para deixar os 3 números em pé. Então entenda, eu não estou dizendo que está errado escrever dessa maneira aqui, mas este modo é o modo que mais funciona nos problemas e é assim que eu gostaria que você escrevesse quando o exercício disser que 3 números estão em PA. Então, normalmente, o exercício fala assim, considere os 3 ângulos de um triângulo em PA. Sejam 3 números em PA. Quando acontecer isso, quando você não tiver os termos, você vai representar os termos dessa forma aqui, ok? X no meio, x menos r e x mais r. É assim que você representa 3 números em PA. E dessa forma você vai tentar resolver o problema. E se fossem 5 números em PA? Se fossem 5 números em PA, você colocaria o x no meio. Se fossem 7 números em PA, também colocaria o x no meio. Aí você faz x menos r, x mais r. A mesma coisa se fossem 7 números. X menos r, x mais r. Agora faz com 2r. X menos 2r, x mais 2r. Repare que os 5 números já estão resolvidos, né? Se o exercício falar sejam 5 números em PA, é assim que você vai representá-los. Agora vamos continuar com os 7 números. Você vai colocar x menos 2r, x mais 2r, e depois x menos 3r, x mais 3r. Aqui estão os 7 números em PA. Então, dessa forma, você melhora a maneira de resolver o problema, você facilita muita coisa. Eu vou explicar para você por que dessa forma fica mais fácil, tá? Sempre comece com o x no meio, e aí vá somando e subtraindo a razão até terminar e até chegar na quantidade de números que você quer. Ah, outro detalhe. E se for uma quantidade par? Porque aqui a gente fez quantidade ímpar, né? 5 números em PA, 7 números em PA, 3 números em PA. Se for uma quantidade par, não importa. Se for uma quantidade par, por exemplo, 4 números em PA, aí tanto faz, aí você pega esses 4 aqui. Se forem 4 números em PA, se forem 6 números em PA, não vai fazer diferença se você considerar dessa forma ou considerar dessa forma, ok?
Aí tanto faz qual é a maneira que você considera, porque nenhuma delas vai ser a mais fácil. Qualquer maneira vai ser idêntica. Vamos fazer um exercício e vou mostrar para você como é que funciona. Os lados de um triângulo retângulo estão em PA. Repare, ele falou que os lados estão em PA, mas você não sabe quanto mede cada um dos lados. Então é você que tem a responsabilidade de escrever quem são os lados. Você que vai dizer quem são esses lados. Os lados estão em PA. Sabendo que o perímetro é 36, qual é a razão dessa PA? Bom, vamos desenhar aqui o triângulo retângulo. Eu chamei um cateto de x, o outro cateto de x menos r e a hipotenusa de x mais r. Veja, é claro que a hipotenusa tem que ser o maior lado, né? A única obrigatoriedade aqui é que a hipotenusa seja o maior lado. Então, x mais r vai ser a hipotenusa. Ok, então deixa eu apagar o rabisco. Montamos o nosso triângulo retângulo x, x menos r e x mais r. Eu vou começar então com a informação do perímetro. O perímetro é 36. Então, se eu somar todos os lados, repare que nós é que montamos os lados dessa forma, não é? X menos R, x e x mais R. Se eu somar todos os lados, igualar a 36, perímetro é a soma de todos os lados, eu vou conseguir cancelar o menos R com o mais R. Ah, agora entendi por que eu escrevi dessa forma. X, x menos R e x mais R. Porque eu consigo cancelar o R com R. É isso mesmo, porque a gente consegue cancelar. Ele falou em perímetro. Então, desse modo, a gente consegue cancelar as razões. X mais x dá 3x. Então, dividindo, vai ficar x igual a 12. Repare que o exercício ainda não acabou, nós só encontramos o x até agora. O que nós fizemos foi isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou voltar ao slide para você ver o que aconteceu. Ó. Aqui. Então, eu tinha x, x menos r e x mais r. Como eu encontrei x igual a 12, então agora, no lugar do x, ficou 12, 12 menos r, 12 mais r. Bom, mas não foi isso que ele pediu a razão. Se ele pediu a razão da PA, a única coisa que eu posso fazer aqui agora é aplicar o querido teorema de Pitágoras, não é? Eu só tenho uma incógnita agora. A única incógnita é a razão, então vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Ipcat. Aqui está o teorema de Pitágoras, todos elevados ao quadrado, e a gente vai ter que desenvolver alguns produtos notáveis aqui, então muita atenção. Quadrado do primeiro, 144, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso vai dar 24R mais o quadrado do segundo. Da mesma forma, repare que esses dois produtos notáveis são muito parecidos, só vai mudar o sinal do meio aqui, então muda o sinal do 24R, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 144. Eu tenho que resolver essa equação, ainda bem que não é uma equação de segundo grau. Eu posso cancelar o 144 e também posso cancelar o r quadrado. Só sobrou esse 24R e esse menos 24R como incógnitas, né? Esse menos 24R eu vou somar em ambos os membros, vai dar 48R igual a 144. E dessa forma o R é igual a 3. Então acabou o exercício, nós encontramos a razão da PA. Nós temos um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo, os lados estão em PA de razão 3.